Olá, eu quero saudar a todos os amados e queridos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando, pela graça e pela misericórdia de Deus, mais um encontro com a Palavra. E nesses dias nós estamos estudando o tema Milagres no Evangelho de João. E hoje nós vamos falar a respeito de um milagre que se encontra lá no capítulo de número 6. Nós iremos ler os versículos de número 16 até o número 21. João 6, 16, 21. Jesus andou sobre as águas. Então abra a sua Bíblia comigo, lá em João, no capítulo 6, versículo 16 até o versículo de número 21. Diz assim a palavra de Deus: Ao final do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar e, entrando num barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. E o mar começava a ficar agitado, porque soprava um forte vento. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros, quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, ficaram com medo. Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não tenham medo. Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Amém. Esta passagem também é citada em Mateus 14, 22 ao 33 e Marcos capítulo 6, 45 ao 52. Jesus havia acabado de realizar o milagre da multiplicação dos pães, aonde ele alimentou ali, diz a palavra de Deus, aproximadamente mais de 5.000 homens, isso sem contar mulheres e também as crianças. E logo após este milagre, toda a multidão, entusiasmada e alvoroçada com o poder de Jesus, decidiu nomeá-lo como rei. E Jesus, percebendo isso, que a multidão queria nomeá-lo como rei, mas não como rei messiânico, não como rei salvador, como rei que veio para trazer salvação ao povo, mas como um rei político, porque a multidão viu que Jesus havia mostrado todo o seu poder, curando pessoas e agora alimentando pessoas. Então era tudo o que o povo queria, o que a sociedade naquela época queria, o que os judeus queriam: um rei, um libertador que viesse libertar o povo de Roma, da escravidão dos romanos, e que também cuidasse do povo. E por causa da demonstração do poder de Jesus, através das curas que ele realizou e agora do milagre, da multiplicação dos pães, o povo queria elegê-lo como rei de Israel. E Jesus, conhecendo o coração da multidão, conhecendo o coração do povo, decidiu se afastar e deixou os discípulos sozinhos. E lhes deu a ordem para que fossem a Cafarnaum, que ele o iria encontrá-los. E diz o texto que os discípulos embarcaram no barquinho ali para Cafarnaum e Jesus ainda não havia chegado. E no meio da viagem, os discípulos se encontraram ali uma situação de desespero, porque o vento era muito forte e o mar se agitava.
e os discípulos ficaram apavorados e com medo, né, que algo acontecesse com eles. E de repente Jesus aparece, né, no meio do mar, né, andando sobre as águas, chega até o barco, né, acalma os discípulos, acalma a tempestade e eles chegam em Cafarnaum. Algumas traduções, né, desse texto diz que era a quarta vigília da noite, a hora que Jesus encontrou os discípulos no meio do mar. O judeu, ele divide a noite em 4 vigílias. A primeira vigília, das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda vigília, das 9 da noite até a meia-noite. A terceira vigília, que é da meia-noite até as 3 horas da madrugada. E a quarta vigília, que é das 3 horas da madrugada até as 6 horas da manhã. Então, o judeu ele divide, né, a noite por essas vigílias. E diz o texto aqui, em algumas traduções, que quando Jesus chegou próximo ao barco, já era a quarta vigília da noite, né? Segundo alguns cientistas, as horas mais escuras da noite não é exatamente a meia-noite, né, como muitos pensam, mas sim algumas horas que antecedem, né, o amanhecer. São as horas mais escuras da noite. Então podemos entender um pouco o que se passou aqui com os discípulos. Eles estavam no meio do mar, o mar agitado, né, e com medo ali de naufragar. De repente surge no meio da escuridão a figura de um homem caminhando sobre as águas. Então é possível imaginar sim o temor que os discípulos sentiram neste momento, né? Outras referências, como Mateus e Marcos, dizem que eles gritaram de medo ao ponto de dizer que era um fantasma, né? E aqui João diz que Jesus disse para eles: não tenham medo, sou eu. Então Jesus estava andando sobre as águas. Em nenhuma parte da Bíblia, em nenhum outro momento da Bíblia, encontramos esta referência de um homem andando sobre as águas. Então aqui Jesus estava mostrando também, né, o seu poder sobre as leis que regem este mundo, né, a lei da natureza e da física. Então Jesus estava demonstrando aqui que ele está acima, né, de todas as limitações que foram colocadas para o ser humano. Jesus está acima, porque nenhum outro homem, né, foi capaz de andar sobre as águas como Jesus fez. Todos nós sabemos que é impossível, né, para que uma pessoa ela consiga, né, caminhar sobre um solo que tem um peso, né, menor que o corpo que está sendo colocado em cima dele. Logo ele vai afundar, ele não consegue flutuar, né? E Jesus aqui não somente flutuou, mas andou sobre as águas, né? Porque é totalmente fora do padrão, né, humano de conseguir, de se imaginar. Então aqui Jesus mostra todo o seu poder e mostra que ele não está limitado, né? Não estava limitado às leis que regem este mundo, né? Jesus quebrou aqui, né, esta barreira, né? Jesus, ao realizar este milagre, Jesus demonstrou, né, o seu poder sobre tudo o que governa este mundo, todos os limites impostos. Jesus está acima. Então Jesus mostrou nos outros milagres anteriores, né, o seu poder, né, em transformar a matéria, aonde ele transforma, né, a água em vinho, o poder para curar pessoas, o poder, né, sobre o corpo humano, né? Depois ele mostra o poder sobre as substâncias que compõem, né, este mundo, né, como o pão, por exemplo, onde ele multiplica
o pão, faz com que o pão se multiplique, então ele mostra ali também o seu poder, e agora sobre as leis que regem este mundo, os limites deste mundo, Jesus está acima. Então este milagre João citou também aqui no seu evangelho, de uma maneira curta comparado com os demais evangelhos de Mateus e Marcos, mas João deixou bem claro aqui, a demonstração do poder sobrenatural de Jesus, sobre as coisas. O que podemos aprender, sobre este texto que nós acabamos de ler aqui, sobre Jesus andar sobre o mar? O primeiro ponto, a primeira observação que nós podemos tirar deste texto que nós lemos é que Jesus, ele sempre vai ao encontro daqueles que estão aflitos. Então veja bem, os discípulos estavam ali em uma situação perturbadora, eles estavam no meio do mar, totalmente desprotegidos, enfrentando ali uma grande tempestade, porque o vento soprava muito, então o mar se agitava. Então esses pescadores que estavam acostumados ali a lidar com o mar, porque era o ganha-pão deles, então eles já haviam enfrentado outras situações como essa, mas dessa vez eles estavam apavorados, estavam com medo, do que poderia acontecer com eles, e no seu momento de angústia, no seu momento de aflição ali, de pavor, Jesus vem ao seu encontro. Então esse texto nos mostra que Jesus vai ao encontro do necessitado, daqueles que estão passando por uma situação difícil, daqueles que estão vivendo uma situação perturbadora em suas vidas. Jesus vai ao encontro dessas pessoas. Essas pessoas que clamam por socorro, que clamam por ajuda, que estão passando por situações que fogem do seu controle, fogem do seu domínio. Cristo vem ao encontro dessas pessoas. Os discípulos estavam em apuros e Cristo foi até eles. Então Jesus demonstra aqui toda a sua compaixão pelo necessitado, sua compaixão por aquele que sofre, por aquele que está ali lutando, e vê as suas forças se esgotarem, e vê ali a sua esperança acabar. Cristo vai ao encontro dessas pessoas, nem que seja na quarta vigília da noite, nas últimas horas ali, a hora que parece que tudo vai dar errado, a hora que parece que é o fim, Cristo aparece, e Ele traz ali o seu poder, Ele traz ali a solução, e Ele acalma a vida do necessitado, acalma as nossas vidas, e traz alegria, como diz no versículo 21, que os discípulos o receberam com alegria, o receberam aliviados, o peso foi tirado de suas costas, porque Jesus estava com eles. Então, o que podemos observar aqui primeiro, que Jesus vai ao encontro do necessitado. Segundo, podemos observar aqui que nada é capaz de impedir o agir sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Então, esse texto deixa bem claro, quando Jesus anda sobre as águas, ele demonstra ali todo o seu poder, o poder do Criador sobre todas as coisas que foram criadas por Ele. Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Nada é capaz de impedir, o agir de Deus, o poder de Deus, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. Todas as coisas estão sujeitas a Ele. Então aqui demonstra, também o segundo ponto que nós podemos
observar aqui que não há impossíveis, né, para Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. Ele opera conforme o seu querer, conforme a sua vontade. E, por último, terceiro ponto que nós podemos observar nesse texto aqui, claramente, é que os discípulos eles estavam com uma dificuldade. E esta dificuldade era o mar agitado. O mar estava agitado. O problema ali que estava causando medo era o mar. Por causa do vento forte, o mar se agitou, e a agitação do mar causou pavor, desespero, angústia na vida dos discípulos naquele momento. E naquele exato momento, onde eles estavam aflitos, onde eles estavam desesperados, Jesus veio andando sobre as águas. Então aqui podemos entender que por mais que o nosso problema seja grande, seja difícil, seja impossível de se resolver, Jesus está acima dos nossos problemas, das nossas dificuldades. Jesus andou sobre as águas. A água que era o problema, Jesus andou sobre ela. Ou seja, Jesus colocou o problema daquele momento debaixo de seus pés, demonstrando ali toda a sua soberania e todo o seu poder, demonstrando que Ele está acima de todas as coisas. Então, muitas vezes, quando nós nos encontrarmos desesperados e aflitos, como os discípulos estavam neste momento, devemos lembrar que o nosso Senhor é maior do que todas as coisas e o nosso problema sempre estará debaixo dos seus pés. Jesus, Ele está acima de todas as coisas. Queridos irmãos e irmãs, que essas palavras venham encher o nosso coração de fé e esperança e que possamos depositar a cada dia no nosso Senhor Jesus toda a nossa confiança de que Ele está agindo em nossas vidas e que Ele irá operar milagres sobre nós. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra, se assim o Senhor nos permitir. Um forte abraço e até lá. Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é este que cura as doenças e o campo e o mar pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho
praga, faz o